Atenção ao top de 5 segundos. Está formada a partir de agora a rede da informação para todo o Brasil. No ar. Tele Brasil Notícias. Olá, está começando o Tele Brasil Notícias desta semana. Destaque na situação da saúde, a epidemia mundial do coronavírus será um dos pontos principais. Você vai ter outras informações também e o quadro Polícia em Ação. Inicialmente, eu quero lembrar que você que está aí assistindo ao Tele Brasil Notícias, nós somos muito gratos pela sua audiência e eu quero fazer uma referência bastante importante, porque nós não estamos sozinhos apresentando o jornal, nós temos uma equipe, uma produção que está junto conosco aqui, movimentando-se para que isso aconteça. E nós temos aí parceiros aqui da TV Cinec, eu agradeço aí o pessoal da Web TV de Minas, a TV Estrela lá, né? Web de Minas Estrela, tem também o pessoal da TV Web Atividade, o Espaço Kids, nós temos aí Olhos na TV, a TV News lá de Vitória Espírito Santo, aliás, obrigado pela audiência, lá a TV Web do Nordeste e mais outras também que são subdomínios que nós iremos citar mais à frente, que acompanham também o Tele Brasil Notícias. E muito mais coisas hoje estará presente em nosso telejornal. Eu quero agradecer também o retorno da participação com a sua divulgação em nosso jornal, que é o Bar do Plínio. Aos nossos cumprimentos ao Ramiro e a toda a equipe, onde você tem aquele gostoso peixe e também cachaças nacionais aqui do Brasil, de todas as regiões você encontra lá. Mas vamos às nossas principais manchetes de hoje, começando o Tele Brasil Notícias. Coronavírus e os sintomas e se arrisco no Brasil. Profissões tradicionais ainda são mais desejadas pelos jovens. Cerimônia lembra 75 anos de libertação de Auschwitz. Governo abre consulta sobre publicidade infantil. Praia Grande comemorou 53 anos de emancipação. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oiapoque 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229-1186. Sabe onde você saboreia todos os peixes de água doce do Brasil? No Bar do Plínio. Há 40 anos, servindo o melhor peixe do Amazonas. Venha saborear nosso pacu com pirão, tambaqui com batatas sauté, araúanã com batatas do Plínio. Tudo acompanhado da cachaça de jambu, de Belém do Pará. Bar do Plínio. Rua Bernardino Panganiello, 458 na Casa Verde. Reservas 3857-0999. Tele Brasil Notícias. Começando o Tele Brasil Notícias de hoje, vamos à primeira manchete que fala a respeito sobre o coronavírus, que é o vírus que está alastrado em todas as regiões do mundo praticamente nesse momento em que estamos aqui gravando. Sabemos que a gripe espanhola, até aquela peste preta, né, que teve aqui no Brasil, teve em outras regiões aí, atingiu várias regiões e matou muitas pessoas. E novamente o mundo se depara com um tipo de vírus que está afetando em todas as partes. Mas ele começou na China. Mas vamos à manchete que nós preparamos. A Organização Mundial da Saúde passou a classificar de elevado risco de contaminação internacional pelo coronavírus. E aqui no Brasil, as autoridades
estão atentas e, segundo especialista, não há motivos para alarde. Ocorre que já no Brasil nós temos aí 9 casos suspeitos, né? E isso chama-nos a atenção. O Ministério da Saúde já está passando, a partir da gravação que nós estamos fazendo aqui, a atualizar diariamente os novos relatórios ou informes do coronavírus no Brasil. 9 casos são suspeitos da doença e estão sendo monitorados. E mais, eu acabei de receber aqui, inclusive essa informação para estar iniciando o jornal, a Organização Mundial de Saúde aumentou o alerta em torno do coronavírus. Isso mesmo. Mais de 7 mil pessoas foram infectadas e cerca de 170 mil morreram. Tá? E isso já está acontecendo lá na China. A grande maioria dos casos ocorreram na China. Tá? Tanto é que eu falei inicialmente, daquela, nós tivemos aqui no Brasil algumas doenças há muito tempo atrás que realmente chegou, a peste bubônica, enfim, a peste negra, que matou bastante pessoas, não só aqui, mas no mundo todo. Os sintomas, quais são os sintomas então do coronavírus? Preste atenção. Dificuldade para respirar, tem também a febre, que merece atenção, mas é preciso ter tido contato com pessoas que estiveram na China para estar sob suspeita do coronavírus. Então, quer dizer, febre e dificuldade para respirar é um dos sintomas. É um dos sintomas. Tá? Agora, quais são as dicas e orientações do Ministério da Saúde? Você que quer evitar aí a contaminação ou está preocupado, coronavírus, dicas de prevenção: cobrir a boca e o nariz ao tossir ou respirar, utilizar lenço descartável para higiene nasal, evitar tocar olhos e nariz e boca, ou seja, aquele hábito que você tem, né, de tocar a mão na boca, no nariz, né? Não compartilhar objetos de uso pessoal, limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado. Veja, isso também, hein? Não é só pessoal, é o ambiente onde você mora, onde você está. Lavar as mãos pelo menos 20 segundos com água e sabão e álcool em gel. Tá? São alguns dos detalhes aqui delineados para a prevenção do coronavírus. Outra coisa, deslocamentos não devem ser realizados enquanto a pessoa estiver doente. Essas são as recomendações do Ministério da Saúde. Fica aqui bem claro, o coronavírus está atacando no mundo e o Brasil precisa estar atento, e nós, como cidadãos aqui brasileiros, né, cidadãos, precisamos cuidar da nossa saúde e evitar a proliferação do coronavírus. Vamos à matéria, enfim, porque além dos informes, tem outros detalhes e o próprio o secretário, dando as informações para a gente. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária esclareceu hoje que os protocolos para a prevenção da entrada do coronavírus no Brasil estão atualizados e são os mesmos que foram adotados em outras situações em que havia risco de epidemia mundial, como a ebola e a gripe H1N1. Comandantes de navios e de aeronaves são obrigados a notificar as autoridades brasileiras sobre casos suspeitos. Nessa hipótese, os passageiros e tripulantes podem ser colocados em quarentena. Avisos sonoros também foram reforçados em terminais de passageiros e fronteiras, com orientações sobre higiene e para que as pessoas se distanciem ao falar umas com as outras para evitar contato com a saliva. A Agência de Vigilância Sanitária também negou boatos envolvendo um navio proveniente de Singapura que está atracado no Porto de Santos e contém tripulantes chineses. De acordo com a agência, não há passageiros contaminados na embarcação. Aqui o nível de alerta foi elevado para perigo iminente. Passamos a reconhecer que existem casos suspeitos no Brasil. O primeiro caso suspeito foi de Belo Horizonte. Na medida que nós ampliamos o escopo da notificação ou da definição de caso, passando a considerar todo e qualquer paciente que apresenta febre, mais sintomas respiratórios, nos últimos 14 dias, ele ter ido à China, olhamos cada caso, dos 33, 9 se enquadram na definição de caso estabelecida no Brasil.
mas nenhum caso foi confirmado. Tele Brasil Notícias. Bom, você é motorista? Tem uma carteira igual essa aqui, ó, de habilitação? É igual a minha aqui, ó, tá vendo? Isso. Agora a pergunta é o seguinte: qual que é a validade da Carteira Nacional de Habilitação? Ela serve só para indicar que eu, você, nós somos motoristas? Ou ela tem validade como um documento para que você se apresente? E outra, ela só vale até a data de validade dela ou pode ser usada posteriormente? O Superior Tribunal de Justiça reforçou o entendimento que o prazo de validade da Carteira Nacional de Habilitação diz respeito apenas à licença para dirigir. O documento vencido não impede que seja usado para identificação pessoal. Essa matéria que iremos rodar, ela foi, inclusive, assunto no dia 17 de setembro de 2019. Mas vamos ver, porque, veja, está chegando o momento de muita gente renovar a carteira de habilitação, às vezes não está com documento de identidade, só tem a habilitação e às vezes ela está vencida. Qual que é o entendimento correto? Vamos à matéria. O Superior Tribunal de Justiça reforçou o entendimento de que o prazo de validade da Carteira Nacional de Habilitação diz respeito apenas à licença para dirigir. Ou seja, o fato de o documento estar vencido não impede que seja usado para identificação pessoal. A carteira de motorista é um documento oficial que tem todos os dados pessoais, como CPF, RG e data de nascimento. Ele é utilizado não só para dirigir, mas também em várias outras situações. Como identidade, né? Só, assim, para tudo. Eu só tenho a CNH, se for para dirigir cinema, qualquer lugar que eu precise usar, eu mostro a identidade como CNH. Eu utilizo como documento de identificação, né? Basicamente, quase nunca uso identidade mesmo, é só a CNH, nem ando com identidade na carteira. A CNH, ela me ajuda muito a conseguir fazer as minhas coisas no dia a dia, assim, como documento mesmo, porque como já é um documento compacto que já traz o RG e o CPF junto, né? E se a CNH estiver fora do prazo de validade, será que ela pode ser utilizada como documento? Aqui no Distrito Federal, uma candidata ao cargo de cirurgiã dentista no concurso da Secretaria de Saúde foi impedida de fazer a prova porque a CNH apresentada ao fiscal estava vencida. Ela entrou na justiça para garantir o direito de fazer a prova, mas o pedido foi negado. O Tribunal de Justiça observou que no edital constava quais documentos poderiam ser usados para identificação, além de esclarecer que outros documentos ou aqueles fora do prazo de validade não seriam aceitos. Ao analisar o recurso no STJ, o ministro Napoleão Nunes Maia Filho ressaltou que o prazo de validade deve ser considerado estritamente para determinar o período de tempo de vigência da licença para dirigir. Ou seja, o candidato não pode ser impedido de fazer a prova, ainda que o edital vede expressamente o uso de documentos com prazo de validade expirado. Mesmo com essa decisão, o recurso da candidata foi negado, pois ela não comprovou ter sido eliminada por causa da CNH vencida. O assessor da banca examinadora de provas, Sebrasp, explica quais documentos podem e quais não podem ser utilizados no momento do concurso. O registro geral da Secretaria de Segurança Pública, carteira de motorista, o modelo novo com foto, ainda que vencida, passaporte, carteira de trabalho, as carteiras emitidas pelos órgãos de regulamentação profissional, entre outros. Alguns documentos não são aceitos, por exemplo, crachás funcionais, carteiras de estudante, documento que não tenha foto, né? CPF, por exemplo. Tele Brasil Notícias. Você sabe o que é lembrado no dia 27 de janeiro? Justamente no dia 27 de janeiro de 1945, as tropas soviéticas entraram no campo de concentração Auschwitz-Birkenau, construído pelos nazistas ali na Cracóvia, lá na Polônia. E aonde foi ocupada por mais de 1 milhão de pessoas que foram até mesmo mortas. O dia da libertação dos sobreviventes, que foram cerca de 7 mil,
do campo de extermínio, que se tornou símbolo do Holocausto, é evocado por todo mundo nesta data, 27 de janeiro. Aqui no Brasil, nós vamos mostrar uma matéria onde houve a lembrança do Holocausto, mas no mundo todo, ministros, presidentes estiveram presentes onde existe tanto a parte dos memoriais desses que foram ali praticamente sacrificados, né, perderam a sua vida ali, e também é uma data que representa os acontecimentos da Segunda Guerra Mundial, que foi muito triste. Vamos à matéria. O presidente do Legislativo, vereador Eduardo Tuma, participou neste domingo 26 de janeiro de um ato organizado pela comunidade judaica que recorda o Dia Internacional das Vítimas do Holocausto. O evento, realizado pela Confederação Israelita do Brasil, recordou os 75 anos de libertação do campo de concentração de Auschwitz. O presidente da Câmara, Eduardo Tuma, junto com outros líderes políticos, acendeu velas em memória às vítimas. A Câmara vem representada por mim, por outros colegas, em memória às vítimas do Holocausto, para exatamente combater toda forma de discriminação, xenofobia, todo discurso de ódio. É isso que um Estado democrático como é o brasileiro busca combater, e esse evento ele traz essa memória e é um respeito histórico. Então por isso a Câmara se faz presente. O governador João Dória também participou do ato e discursou sobre a luta dos judeus e o preconceito nos dias atuais. Contem com tudo aquilo que, como governador, esteja ao meu alcance para combater a intolerância, a injustiça, a inverdade, o ódio, as agressões, em qualquer nível, em qualquer plano. O vereador Daniel Lienberg, que é judeu, veio representando o prefeito Bruno Covas. Nós, humanistas, nós que defendemos a tolerância, nós que defendemos esse trabalho em conjunto, e hoje representando o prefeito Bruno Covas e estando aqui como judeu também, eu fico muito emocionado de ver os sobreviventes do Holocausto, de ver as novas gerações e dizendo que nós lembraremos hoje e sempre do que houve. Outros parlamentares estiveram presentes na sinagoga, representando o Legislativo Municipal. Eu acho que, além de ser um dia de muita memória, foi um dia de muita emoção quando a gente vê na sexta vela, em que eles acenderam 6 velas, cada uma delas representando 1 milhão de mortos. Cada vela, 1 milhão de mortos. Esse é um ato importantíssimo que vem se tornando tradicional em São Paulo e em todo o Brasil, e acho que no mundo inteiro, para que a humanidade não se esqueça do terror que foi o Holocausto, do terror que foi o nazismo e, claro, principalmente, para que nós, sempre relembrando isso, não venhamos a cometer os mesmos erros no futuro. Eu estou aqui hoje, mais uma vez, venho sempre, para a gente relembrar esse dia. E, como foi dito aqui, não só relembrar, mas preparar as pessoas, preparar a sociedade para que essas coisas cada vez aconteçam menos. Tele Brasil Notícias. Sabe onde você saboreia todos os peixes de água doce do Brasil? No Bar do Plínio. Há 40 anos, servindo o melhor peixe do Amazonas. Venha saborear nosso pacu com pirão, tambaqui com batatas sauté, araúanã com batatas do Plínio. Tudo acompanhado da cachaça de jambu, de Belém do Pará. Bar do Plínio. Rua Bernardino Panganiello, 458 na Casa Verde. Reservas 3857-0999. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oiapoque, 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229-1186. Estamos apresentando Tele Brasil Notícias. Lembrando que você também pode assistir o Tele Brasil Notícias, além dos nossos horários tradicionais, através da TV Cinec. Nós temos aí
justamente as emissoras ou também pessoal na internet que acaba acompanhando mais de perto. E a rede da TV Cinec tem os subdomínios de 26 estados participando, né, que são estados brasileiros, e mais 214 países. Então aqui vai a minha lembrança para você aí do Acre, tvcinec.com.br. Você de Alagoas também acompanha aqui através da tvcinec.com.br. Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás. É tudo, ó, você digita goiás.tvcinec.com.br. Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro. Temos também aqui, ó, em São Paulo, tvcinec.com.br. Você já assiste a programação também. Eu quero agradecer aí a audiência, a exibição do Telejornal Brasil, também nessas outras regiões, tá? Porque eu não vou lembrar aqui o nome de todos, né? Bom, voltando ao Tele Brasil Notícias e as principais manchetes de hoje, vamos falar um pouquinho das profissões. Você sabia que hoje os jovens estão se atendo às profissões tradicionais? Isso mesmo. Profissões tradicionais ainda são as mais desejadas pelos jovens. Qual é o emprego do sonho do jovem hoje, né? A gente se pergunta. O que ele gostaria? Essa foi a pergunta que foi feita aos estudantes no último programa internacional de avaliação dos estudantes. E veja só, o PISA. Carreiras tradicionais como medicina, direito, engenharia e literatura e licenciatura, entre as mais procuradas, são destaques na matéria. Vamos ver. Vinícius já foi aprovado em 3 universidades e agora espera o resultado da inscrição no SISU. A carreira que ele escolheu é a mais procurada por homens jovens no mundo todo, engenharia. Nunca foi uma carreira que perdeu a importância, então as pessoas sempre gostaram disso. Também tem a questão da tecnologia, que o engenheiro também está muito junto disso, muito perto. Decidir a carreira é um dos maiores desafios para quem termina o ensino médio. Um levantamento da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, revelou as carreiras mais procuradas em 2018 por adolescentes de 15 anos que fizeram o PISA, Programa Internacional de Avaliação de Alunos, em 41 países. O estudo dividiu as escolhas por gênero. Entre os homens, as carreiras mais populares eram engenharia, administração, medicina, informática e as esportivas. Foram as mesmas profissões listadas por eles no ano 2000, só que em posições diferentes no ranking. Nos países pesquisados, as meninas, em 2018, elegeram medicina, licenciaturas, administração, direito e enfermagem. No ano 2000, a preferência delas era por licenciaturas, medicina, direito, psicologia e enfermagem. Neste colégio do Rio de Janeiro, profissões tradicionais ainda se destacam. Eles, obviamente, pensam em mercado de trabalho, eles pensam em média salarial, eles pensam em pessoas próximas que conquistaram sucesso. Um fator que os estudantes devem considerar é a possibilidade de valorização da carreira ao longo do tempo. Muitas profissões podem se extinguir por causa dos processos de automação ou das transformações sociais. E aí, quanto mais informações forem acessadas, maiores são as chances para uma escolha bem-sucedida. O que eu recomendo é que eles olhem para dentro de si e se perguntem: como seria um mundo perfeito para mim? E escolham alguma coisa que faça sentido para que eles possam contribuir para a construção desse mundo. Tele Brasil Notícias. Muito bem, agora eu vou falar com você que tem o seu animal de estimação. Tem gente que tem gato, tem gente que tem cachorro, né? Isso, né? Ou até outros animais. Mas a pergunta que eu quero fazer agora, você está de férias, é isso? Ou vai sair ainda de férias? Como é que você vai fazer com o seu animalzinho de estimação? Vai deixar com o vizinho? Vai deixar no hotelzinho? O que você vai fazer? Bem, se você vai levar ele junto com você, existem fórmulas para isso, você sabia? Veja só, como levar um animal de estimação nas suas férias e viagens. Será que existem regras para isso? Vamos acompanhar.
O verão é a época em que muita gente aproveita para tirar umas férias e viajar. Nessa hora, quem tem um animal de estimação muitas vezes quer levar o pet junto. Afinal de contas, é bem comum que eles sejam considerados parte da família. Gabriela, que é a tutora da Tiffany, uma cachorrinha de 8 meses de idade, é um desses exemplos. Elas moram em Brasília e recentemente passaram uns dias de férias no interior de São Paulo. A viagem de avião só foi possível porque Gabriela pesquisou com antecedência as regras da companhia aérea para transporte de bichos. Tem taxa de transporte, tem o peso permitido, tem a exigência de tamanho da caixinha, tanto largura, comprimento. É muito importante ver isso, porque cada companhia tem a sua. Então, chega na hora, você está muito feliz, e se você não cumprir uma dessas, seu pet não consegue viajar com você. Gabriela também precisou obter um laudo veterinário atestando a saúde de Tiffany. Dependendo do destino da viagem no Brasil ou no exterior, o animal precisa tomar vacinas específicas com vários dias de antecedência. Mas não é somente no avião que os pets estão sujeitos a regras de transporte. Quem planeja viajar de carro também precisa tomar precauções para garantir a segurança do animal e das pessoas que estão no automóvel. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, animais de pequeno porte podem ser carregados no colo de um passageiro. O recomendado, no entanto, é que o animal esteja preso em um cinto de segurança próprio para pets ou em uma caixa de transporte. Essa caixa deve estar presa ao veículo, ser 10 centímetros mais alta que o animal e ter tamanho suficiente para que ele possa girar dentro dela sem se machucar. O motorista que for flagrado conduzindo o animal de estimação fora das regras está sujeito à multa. Se ele vai com metade do corpo para fora do veículo, né, para pegar aquela ventilação e tudo, isso é uma infração grave, né, e ele vai estar sujeito à autuação, né. Se ele conduz um cão solto no banco traseiro, por exemplo, sem o cinto de segurança, ele está também cometendo uma infração média, né, e pode ser autuado por isso. Tele Brasil Notícias. Tele Brasil no esporte. Vamos falar agora um pouquinho de esporte no Tele Brasil Notícias. E olha, pela primeira vez a CBS anunciou a programação inteira de todos os jogos em solos brasileiros, onde receberá 2 partidas da seleção na trajetória para a Copa do Mundo de 2022. Exatamente. Então ela acabou de anunciar na manhã da sexta-feira, que é onde estamos gravando aqui, a programação e os locais dos jogos da seleção brasileira em casa durante as eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. O Brasil faz seu primeiro jogo no dia 27 de março, uma sexta-feira, contra a seleção da Bolívia. A partida será realizada no Recife, no Arena Pernambuco. Os outros jogos neste ano serão no dia 3 ou 4 de setembro contra a Venezuela em Brasília, no Mané Garrincha, no dia 13 de outubro contra a Argentina em São Paulo, no Arena Corinthians, no dia 12 e 13 de novembro contra o Equador em Salvador, na Arena Fonte Nova, e tem mais. Já em 2021, serão mais 5 rodadas até o final das eliminatórias. No dia 30 de março, a seleção volta a jogar no Brasil contra o Peru, em Porto Alegre, no estádio Beira-Rio. Em junho, o adversário será o Uruguai, no Maracanã, no Rio de Janeiro. Depois, em 2 e 3 de setembro, virá a Colômbia, em São Paulo, e desta vez no Morumbi. Em 12 de outubro, a partida será contra o Paraguai, na Arena Amazônia, em Manaus. E, por fim, o último jogo da seleção brasileira em casa será contra o Chile, em 11 e 12 de novembro, no Mineirão, em Belo Horizonte, em 2021. Aqui estamos falando de 2020 e 2021 também. Tá aí, informação do esporte aqui, ao vivo, direto, chegou aqui no nosso celular, e nós já estamos colocando a informação então sobre os jogos da seleção brasileira rumo à Copa de 2022. Bom, você tem hábito saudáveis na sua vida? Porque hábitos que são saudáveis
podem diminuir casos de morte por doença do coração. Isso mesmo. Por isso é importante nós prestarmos atenção a nós mesmos. E olha, porque a cada 40 segundos uma pessoa no Brasil morre, exatamente, vítima de doenças cardíacas. Um mal que pode ser evitado com bons hábitos, exatamente com nossos bons hábitos, como alimentação saudável e exercícios físicos. Faz um tempo que Marisa decidiu cuidar melhor da saúde. Hoje, por exemplo, num dia chuvoso, não abriu mão da corrida no parque. E uma das razões dessa motivação foi a perda do pai. Meu pai teve um infarto do miocárdio na madrugada para as 7 da manhã faleceu. Então, assim, foi um alerta sim, porque o fator biológico, o fator hereditário, ele é inexorável, você não tem como correr. As doenças do coração matam mais que a violência, os acidentes e todos os tipos de cânceres juntos. 30% dos óbitos aqui no Brasil têm a ver com problemas cardiovasculares como AVC e infarto. Isso dá uma média de 350 mil pessoas perdendo a vida todos os anos, uma a cada 40 segundos. Somente agora, em janeiro, foram 24 mil mortes. Embora o número de mortes seja relevante, esse especialista chama a atenção para outras consequências. O óbito realmente seria o pior, o desfecho final, mais grave, mas além do óbito existem outras consequências que também são graves. Colesterol, tabagismo, estresse, sedentarismo, diabetes, hipertensão e o histórico familiar são fatores de risco que potencializam as doenças coronarianas. Elas também são silenciosas, mas a boa notícia é que a maioria dos casos pode ser evitada. Melhora da dieta sempre vai ser importante. Você reduzir a quantidade de sal dos alimentos, melhorar a qualidade, com certeza. A atividade física sempre é bom procurar um profissional antes de iniciar, para ver suas condições e começar devagar. Nessas recomendações, a atividade física tem destaque, mas não é qualquer exercício. Pode ser uma caminhada, pode ser uma pedalada na bike, pode ser uma corrida, né? Se o médico liberou, está tudo autorizado, sem problema nenhum. A Divina já sabe de tudo isso, é ativa e tem uma receita particular para evitar doenças. Para ter um coração bom, né, eu faço atividade física, que é a corrida, treino 3 vezes por semana, corro corrida de rua, faço até o 21 km e faço danço muito forró, né? E tenho um grupo de amigos, porque a felicidade também é muito importante, né? Se sentir aceito, entendeu? É tudo isso que eu faço. Tele Brasil Notícias. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oiapoque, 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229-1186. Sabe onde você saboreia todos os peixes de água doce do Brasil? No Bar do Plínio. Há 40 anos, servindo o melhor peixe do Amazonas. Venha saborear nosso pacu com pirão, tambaqui com batatas sauté, araúanã com batatas do Plínio. Tudo acompanhado da cachaça de jambu, de Belém do Pará. Bar do Plínio, Rua Bernardino Fanganiello, 458 na Casa Verde. Reservas 3857-0999. Estamos apresentando Tele Brasil Notícias. Você tem filhos? Ele costuma assistir bastante TV? O que você faz para que seus filhos, naquela idade que você tem responsabilidade de educá-los, assistam a sua TV ou a TV em sua casa e que não sejam levados a tendências ou até ofertas de produtos que acabam influenciando os jovens? Por quê? Justamente preocupado com a questão do jovem e a TV, o Ministério da Justiça quer ouvir a população sobre a regulamentação da publicidade infantil. Porque tem criança que vê lá, pirulito, quero pirulito, vê o carrinho, quer o carrinho, e etc. E aí? Como cuidar dessa situação? Então, justamente, o Ministério da Justiça quer
que você deixe a sua opinião. Você que é pai, que tem filhos e etc., mãe, né? Basta acessar e consultar a consulta pública no site do Ministério da Justiça, que é www.justiça.gov.br, porque o governo abriu justamente a consulta sobre publicidade infantil. Aqui na casa da Priscila, vigilância é palavra de ordem. Ela está sempre de olho no que os filhos assistem. E uma outra grande preocupação é em relação à publicidade direcionada aos meninos, a publicidade infantil. Mesmo que eles ainda não tenham seu próprio dinheiro e nem poder de decisão sobre as compras, crianças e adolescentes são considerados consumidores hipervulneráveis. O Rafa, como tem uns 2 anos, mais ou menos, que ele não tem TV liberado, justamente por causa das propagandas, porque vê e tudo que vê quer. Principalmente quando você está assim, ou com a família, ou assistindo uma TV tranquila, aparece uma propaganda interessante, alguma coisa assim que você acaba se interessando. Algumas passageiras ou outras que você realmente quer. A intenção do governo federal é regulamentar essa publicidade que pode ser prejudicial. E para isso abriu uma consulta pública onde vai ouvir a população sobre o tema. O objetivo é proteger a criança e o adolescente. As sugestões de pais e interessados em ajudar a construir essa política pública pode ser dada até 27 de fevereiro. Identificamos que deveremos sim ter a coragem, que já era uma ambição aqui na Senacom, mas que nunca havia sido feita, de iniciar uma regulação para a publicidade infantil e colocamos em consulta pública para que a sociedade pudesse formalmente se manifestar e depois aí fica tudo registrado, público e transparente. E aí depois a gente chega num desenho final da regulação. Tele Brasil Notícias. Pois é, mês de janeiro, você já foi lá para baixo, para a Baixada Santista, você aí no Rio foi lá para a praia e etc, né? Mas olha, eu quero lembrar que as regiões onde você tem as praias também fazem festa, fazem aniversário. E olha, para não deixar de fora nenhuma delas, eu estou começando a partir desse telejornal, aqueles que eu recebo o material, a estar aí fazendo a homenagem, né? Porque Praia Grande, na última semana que passou, comemorou 53 anos de emancipação, inclusive com inaugurações. Então, justamente, além de 53 anos de emancipação, houve espetáculos, homenagem a quem ajudou a construir a cidade. Essa matéria, inclusive, é uma matéria que foi enviada para mim no dia 21 de janeiro de 2020, quando a festa realmente aconteceu. Vamos à matéria. Eduarda mostra com orgulho um reconhecimento da cidade natal. Momento de emoção para esta estudante de Praia Grande, que se classificou para a segunda fase da Olimpíada Brasileira de Português. Foi um momento maravilhoso, né? Ter essa oportunidade de participar e também poder participar do desenvolvimento da cidade, dessa cidade tão maravilhosa que é a Praia Grande. Nesta cerimônia, no Canto do Forte, foram entregues 38 medalhas para pessoas que se destacaram em várias áreas. Campeão mundial, Cícero Huck é um colecionador de títulos no jiu-jitsu. É muito difícil estar competindo, lutando, mas quando você consegue ser um campeão e depois vem um reconhecimento, isso para mim é gratificante. O craque Neymar, ex-morador de Praia Grande, mandou um recado ao aniversariante. Vivi em Praia Grande, tem um instituto aí, então para mim é um orgulho muito grande fazer parte dessa cidade maravilhosa. Grande beijo, muitos anos de vida, valeu, tchau, tchau. Nos 53 anos de emancipação político-administrativa, vários presentes à cidade. Entregamos a urbanização da Orla Marítima, nós estamos fazendo 13 quilômetros de urbanização, entregamos esses dias a urbanização no Maracanã, vamos continuar com as obras no Caiçara, Solimar, Flórida e Real, de forma a fazer esses 13 quilômetros de requalificação com novos equipamentos, modernizando toda a Orla Marítima, entregamos a Avenida do Cidadão, na realidade um trecho dela,
mais ou menos 1.500 metros, ainda faltam mais 3 quilômetros para ser entregue. A Avenida dos Trabalhadores são 6 quilômetros que foram entregues agora nessa semana de aniversário. Também estamos entregando ampliação de unidades escolares, entregando novos equipamentos para a área da saúde e trabalhando na área do esporte com a reformulação também do sistema de todos os nossos equipamentos. Tele Brasil Notícias. Sabe onde você saboreia todos os peixes de água doce do Brasil? No Bar do Plínio. Há 40 anos, servindo o melhor peixe do Amazonas. Venha saborear nosso pacu com pirão, tambaqui com batatas sauté, arauanã com batatas do Plínio. Tudo acompanhado da cachaça de jambu, de Belém do Pará. Bar do Plínio, Rua Bernardino Fanganiello, 458 na Casa Verde. Reservas 3857-0999. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oiapoque, 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229-1186. Estamos apresentando Tele Brasil Notícias. Você está no Tele Brasil Notícias. Lembrando que você acompanha a nossa programação toda sexta-feira às 13 horas. Isso, nas sextas-feiras você acompanha às 13 horas. E tem também na terça-feira às 17 horas através da TV Cinec. Na programação da TV Cinec, você também pode acompanhar outros programas e de vez em quando o jornal também é apresentado a você. Agora vamos falar um pouquinho sobre o quê? Chuvas. Olha, está chovendo em São Paulo, está chovendo no Rio, está chovendo em todas as regiões. E, infelizmente, eu não gosto de falar disso, mas tem que falar. Temporais causam morte e destruição em Minas. E as chuvas em Minas foram bastante fortes. 101 cidades estão em estado de emergência. 48 pessoas, até o momento que eu tenho essa informação, morreram por causa dos temporais. E vejo mais, 14 mil estão desabrigadas e quase 4 mil desalojadas. Na matéria que você vai ver, vai ser mostrado aí para você, como ficaram algumas cidades de Minas. Mas, aproveitando o momento em que nós estamos gravando o jornal, eu recebi aqui algumas informações para estar acrescentando ao nosso telejornal, e é justamente isso que eu vou estar colocando agora de informação. O presidente da República, Jair Bolsonaro, anunciou, o repasse de 892 milhões de reais para os estados atingidos pelas fortes chuvas na região do Sudeste. Inclusive, somado aos recursos que já estavam disponíveis pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, o montante chega a quase a R$1 bilhão. Então, o Ministério, por meio da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, já reconheceu a situação de emergência e estado de calamidade em 123 municípios de Minas Gerais e também do Espírito Santo. No Rio de Janeiro também houve problemas causados pelas fortes chuvas recentemente. Em Minas, como eu falei, já chegam aí a 101 municípios com o reconhecimento federal de situação de emergência. Anteriormente, o Ministério do Desenvolvimento Regional já havia liberado 7,7 milhões de reais para as ações da Defesa Civil na capital Belo Horizonte. No Espírito Santo, você aí que está aí no Espírito Santo, são 6 cidades com reconhecimento federal de estado de calamidade pública e outras 16 em situação de emergência. O governo está tomando as providências dele, fornecendo os recursos financeiros. Mas vamos ver aí o que realmente aconteceu em Minas Gerais. Em Manhuaçu, na zona da mata, a água baixou, mas os estragos estão por toda parte. No fim de semana, o rio Manhuaçu transbordou, invadiu casas e lojas. Um prédio desabou.
8 pessoas socorridas com vida ficaram feridas. Um homem morreu ao tentar atravessar uma ponte na cidade durante a enchente. Dezenas de pessoas ficaram ilhadas e foram socorridas de barco pela Defesa Civil e os bombeiros. Em Raul Soares, o desabamento de um imóvel na beira do rio Matipó demonstra a força da água. 2 famílias moravam na casa. Eles perderam todos os bens, mas felizmente não estavam no local no momento da queda. Já em Matipó, o rio, que tem o mesmo nome da cidade, invadiu toda a região central do município. A matriz de São João Batista, cartão postal da cidade, foi completamente tomada pela água. Esta loja de aviamentos perdeu boa parte do estoque. E o domingo foi para tentar limpar toda a lama e contabilizar o que sobrou. Em Santa Maria de Itabira, o rio Giral transbordou nos trechos mais baixos da cidade. Segundo a Defesa Civil do município, a enchente é a maior registrada em 40 anos. Tele Brasil Notícias. Você está no Tele Brasil Notícias. Daqui a pouquinho nós estaremos apresentando o Polícia em Ação. Veja, você conhece hoje as autoridades policiais da sua região? Veja que não basta simplesmente ir prestar concurso e entrar na academia militar ou se tornar um policial. Para que você possa crescer dentro da corporação, é necessário cursos. E justamente nós vamos mostrar agora a solenidade de formatura do curso de tecnólogo da Polícia Militar, que inclusive reuniu algumas das principais autoridades. Vamos à matéria. A celebração aconteceu na Igreja Assembleia de Deus do Belenzinho, região central de São Paulo. 16 membros da Polícia Militar se formaram no curso que é pré-requisito para quem pretende concorrer à vaga de primeiro sargento da PM. Super importante esse curso porque ele habilita os segundos sargentos a serem promovidos ao primeiro sargento. Ou seja, se eles não fizerem esse curso, eles não são promovidos. Então hoje 716 segundos sargentos estão sendo promovidos, estão sendo habilitados. Eu quero parabenizar a todos e parabenizar também a nossa Polícia Militar. O curso, que teve duração de 3 meses, foi ministrado na modalidade ensino à distância e capacitou o grupo com conceitos da área jurídica, administrativa e policial. Os 3 alunos que se destacaram pelas melhores notas receberam uma homenagem especial durante a solenidade. O primeiro classificado foi condecorado com a medalha Pedro Dias de Campos. A gente tem matérias voltado para o direito, voltado para a própria instituição, como liderança, chefia, gestão pela qualidade, e as matérias de direito penal, direito processual penal. São 15 matérias ao todo do curso. Para mim é gratificante, né? É um curso extenso, né? Em relação às matérias, né? E que vem agregar, para mim agregou, né? Bastante valor. Revi algumas coisas e aprendi, né? Outras. Então, o curso me habilita, né? Agora estou habilitado a ser promovido a primeiro sargento. E ascensão na carreira. Todo curso de aperfeiçoamento que a Polícia Militar oferece para nós, ele é muito importante, porque sempre tem atualizações de legislações, procedimentos, os quais nós, sargentos, que somos comandantes de frações de tropas, temos que ter ciência. O curso, ele foi EAD, ele foi à distância, né? Mas a qualidade dele foi impecável, foi maravilhoso. E a satisfação é muito grande, né, de ficar em terceiro lugar, representar o meu GB, que é o 19º GB, o Corpo de Bombeiros, foi muito bom. É uma dedicação a mais que tem que ter, né, não tem como chegar nesse lugar sem estudar um pouquinho para mais, mas é uma satisfação pessoal muito grande quando a gente entra no site e vê que conseguiu a colocação. O deputado estadual Major Meca, do PSL, também participou do evento e prestou suas homenagens. É uma honra poder dirigir a palavra a todos vocês e mostrar a valorização que a corporação, a Polícia Militar, tem com esses homens e mulheres que entregam a sua vida, derramam o suor e o seu sangue em solo paulista para defender a sociedade. Nós estamos aqui rogando a Deus que proteja todos eles e as famílias
nesse momento de mais um passo dado dentro da corporação e pelo trabalho árduo que eles prestam à sociedade, apesar da desvalorização e do desrespeito que eles sofrem por parte do governo. Mas mantém firme os nossos valores de honestidade, de honra, de dignidade e de espírito vocacionado. Tele Brasil Notícias. Lembrando que você participa do Tele Brasil Notícias através do nosso... Você que quer aí acompanhar as matérias no YouTube, você digita Tele Brasil Notícias, ou aqui mesmo, ó, TV Cinec. Você entra no YouTube, digita lá TV Cinec, tem todos os programas e tem o jornal lá também. Outra coisa, quer entrar em contato conosco? Você pode falar conosco através do e-mail também, que é telebrasilnoticias@gmail.com. Você que acompanha o Tele Brasil Notícias, quer deixar seu parecer, sugestão, uma participação no Tele Brasil? Nós temos o Facebook, que é Tele Brasil Notícias, tá? Tá dado aí a dica para você participar conosco. Bom, vamos agradecer desde já os 213 países e também a participação. Algumas pessoas nos ligam aí querendo participar do jornal, outros nos ligam dando indicação de matérias. E olha, o assunto que eu vou tratar agora tem a ver com o espaço internacional no Tele Brasil Notícias. Portugueses estão aguardando a evacuação para Portugal. Exatamente. Parece que hoje, quando nós estamos gravando, o governo português está mandando um avião até a região onde está tendo lá na China a calamidade, né? E é Wuhan, né? Isso, exatamente. E justamente nós vamos exibir essa matéria em homenagem aos países internacionais que participam aqui conosco. Mas lembrando que vamos destacar justamente o assunto que está em voga também em Portugal. Porque todo mundo vê falar da Europa e etc. nos jornais tradicionais e nas emissoras aqui de todo o Brasil. Porém, Portugal também está agindo em prol de evitar que a sua população sofra com o coronavírus. Vamos à matéria. A residirem em Wuhan não são mais do que 12 portugueses, mas nesta altura são pelo menos mais 6 que estavam de passagem pela cidade. A saída é voluntária, mas todos já foram contactados e identificados com vista a serem retirados por via aérea. A Embaixada tentou contatar todos os portugueses que estão aqui, atualmente em Wuhan, e identificar, portanto, todos aqueles que estariam também interessados no resgate, não é? O plano é fretar um avião civil ou coordenar esforços com outro país europeu que esteja nas mesmas condições de repatriamento. A Embaixada de Pequim já iniciou os pedidos de autorização junto das autoridades chinesas que possam vir a ser necessários. Há países, como os Estados Unidos ou a França, cujo número de residentes em Wuhan é de tal forma elevado que justifica uma operação própria. Há países, como Portugal, em que esse número é bastante baixo e, portanto, faz mais sentido haver operações coordenadas. Wuhan está de quarentena desde quinta-feira passada. Ninguém sai à rua e os supermercados ficaram vazios. E praticamente não havia nada, não é? Não havia absolutamente, havia pouca coisa, frango, não havia nada. O plano português prevê uma evacuação rápida e não está prevista a aplicação de um período de quarentena. Podem vir saudáveis e então é só aconselhamento, localização e dar-lhes um telefone para onde eles podem chamar se houver sintomas, entretanto, ou se vier algum doente, obviamente o doente seguirá outro circuito e o circuito será ir para um hospital para esclarecer a situação. O risco de contágio com o coronavírus ainda é baixo em Portugal. Ainda assim, o plano de contingência tem previsto o reforço da linha de saúde 24 e 3 hospitais do país estão em alerta. Tele Brasil Notícias. Em instantes, vem aí
Polícia em Ação. Tele Brasil Notícias. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oiapoque, 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229-1186. Muito bem, está entrando no ar agora o nosso quadro Polícia em Ação. Lembrando que a gente tem a participação do COD e também daqueles que colaboram com as suas informações. Mas a matéria que nós iremos falar agora envolve você que tem aí o seu celular e utiliza o WhatsApp. Cuidado com o WhatsApp, por quê? Hackers e estelionatários usam para cometerem fraudes contra mim e contra você. Justamente. Por isso que é aquela dica. Procure manter esses aplicativos, inclusive com duas formas de acesso, para que você possa garantir que ele não seja violado, né? Por exemplo, a popularidade do WhatsApp, o maior aplicativo de trocas de mensagens do mundo, atrai a atenção dos hackers, né? A gente sabe disso. E também dos estelionatários. Nós temos tido muitos casos aí que estão sendo comentados, da pessoa pegar lá, conseguir invadir seu aparelho, pegar toda a sua rede de contato e nessa rede de contato começar a distribuir mensagens pedindo dinheiro em seu nome, né? Precisa tomar cuidado com isso. Eles roubam os dados pessoais do usuário e aplicam golpes cada vez mais sofisticados. Não é uma coisa simples não, hein? Vamos acompanhar esse fato aqui no Tele Brasil Notícias. Foi num anúncio pelo Instagram que o Gabriel viu uma promoção quase irrecusável para o celular que queria comprar. Me interessei pelo produto, pelo preço, né? Pela questão do preço, estava muito barato. Na bio dessa rede social, do Instagram, tinha um link que gerava um WhatsApp, né? Uma conversa no WhatsApp da página. E foi lá que ocorreram as negociações, né? Eu percebi de fato que era um golpe. Já no final da negociação, eu pedi um código de rastreio no Correio, ele me deu um número, só que quando eu colocava esse número no site do Correios não aparecia nada, dava como produto inválido. A partir do momento que ele visualizou, depois de 2 dias depois da minha mensagem, ele me bloqueou da rede social, aí a minha ficha caiu. Golpes em redes sociais têm ocorrido com frequência, muitas vezes diretamente pelo WhatsApp. Quando não conseguem a informação pela própria vítima, os criminosos utilizam técnicas para enganar e roubar dados. Isso pode ser feito por sites ou links falsos, por ofertas de produtos quase irrecusáveis ou pelo golpe do chip roubado, que dá acesso a toda a rede de contatos do aparelho. Nesse caso, o criminoso liga para a operadora, simula ter sido vítima de furto e pede a validação de um novo chip com o resgate do número antigo. Uma dica para se evitar golpes como o do chip roubado é ativar uma verificação de autenticidade em 2 etapas. Dessa forma, a pessoa que ativa um novo chip vai precisar também de uma confirmação por e-mail, o que dificulta o acesso às informações do WhatsApp por criminosos. Os golpes hoje não são muito diferentes dos golpes há 20 anos atrás, antes da internet. Eles tentam te enganar a passar uma informação que eles querem. Todos esses são golpes e eles funcionam principalmente na internet porque você consegue disparar eles em larga escala. Você consegue, em vez de pegar uma pessoa na rua por vez, você dispara para 1 milhão de pessoas. Alguns vão cair. Então, como se proteger disso? Abrir o olho e lembrar que na internet pode ser também um ambiente inseguro. O que eu faço é não clicar em links enviados, né? Mesmo que sejam de pessoas conhecidas. Eu não tenho o hábito de clicar justamente para evitar esse tipo de coisa pelo que a gente ouve, né? Você está no quadro Polícia em Ação. E vamos ao nosso segundo fato em manchete de destaque. Motorista que atropelou 17 pessoas está internado com escolta policial. Isso. Mas o que aconteceu? Veja, o motorista ele atropelou 17 pessoas e chegou ao ponto de matar 2 homens em um bar no centro de Nova Independência, interior do estado de São Paulo. Quando aconteceu esse fato?
no domingo, dia 26 de janeiro. E, inclusive, como eu disse, ele está hospitalizado, mas com a escolta na porta lá do hospital, né? Agora, o que aconteceu, Paulo? Vamos à narrativa dos fatos. O mecânico Paulo Alves, de 48 anos, estava no bar com a sua esposa, quando, do nada, os dois começaram a discutir. Então, imagina uma discussão no bar com outras pessoas ali presentes. Os homens que estavam ali no local, ao ver a discussão acalorada por parte dele contra a sua esposa, o que fizeram? Defenderam a mulher, vamos usar aqui o nome Silvia, né? Que teria discutido com ele. O que ele fez? Aqui o Paulo, o mecânico, ele saiu do bar, foi até o seu automóvel e voltou com a caminhonete em alta velocidade, indo em direção às pessoas que estavam do lado de fora do bar. Porém, a situação não parou por aí. Após ele realizar essa agressão, ferindo as pessoas ali, populares que estavam no local agrediram o motorista, o mecânico, né? E tentaram, inclusive, linchá-lo. Agora, o que aconteceu com aqueles que foram acidentados ali naquele bar? Os feridos foram socorridos e encaminhados para a unidade do pronto atendimento da UPA, da Santa Casa, da cidade de Andradina. Os feridos, além de socorridos, nós tivemos aí 2 homens, um de 56 e outro de 26, que vieram a falecer diante do acidente. Inclusive, o motorista foi preso em flagrante por homicídio doloso, embriaguez ao volante e posse ilegal de munição, que inclusive foi encontrada dentro do veículo. Como eu disse, ele também foi levado ao hospital internado com escolta que está lá de prontidão. E até o momento em que recebemos essa informação, estava sem previsão de alta do mesmo. Mas fica aí a nossa recomendação também aqui no Polícia em Ação. Quando você sai com a sua esposa, ou seja lá com quem for, gente, uma discussão hoje pode gerar morte. Principalmente quando envolve bebida, música alta e outras situações mais. Cuidado com as ações, gente. Porque para você perder a vida ou cometer um crime, é rápido, rápido, rápido. Mas lembre-se, o crime, além de não compensar, e quando é um ferimento como esse, causado por um automóvel proposital, ocasionando até mesmo morte, como é que vai ficar a sua consciência? Você que realizou esta ação. Além de cometer um crime, sujeito à cadeia e assim por diante. Mas o Polícia em Ação, ele também tem os fatos e as homenagens a você, que luta a favor da lei. Você que é policial, você que é delegado, você que é o juiz da justiça criminal, merece todo o nosso respeito e consideração. Pena que uma parte da lei ainda está muito arcaica, ou seja, antiga, e necessita de uma revisão. Mas que a justiça seja feita. E ficamos por aqui com o Polícia em Ação, o quadro do Tele Brasil Notícias. Muito bem, o que é bom sempre chega ao fim. E o Tele Brasil Notícias de hoje, infelizmente a gente começou falando da questão da saúde, do coronavírus, e falamos de outros assuntos também, né? Mas o principal objetivo nosso não é fazer um jornal para concorrer com as outras grandes emissoras, mas sim manter você informado dos seus direitos, da qualidade de vida que você merece e dos cuidados que você tem que ter. E acima de tudo, nós agradecemos a equipe, o apoio que temos aqui na TV Sinec e também a sua audiência principalmente. E por aqui, nós vamos ficando, desejando a você uma boa semana e também bons negócios.